ficar de pé nessa manhã, no dia do Senhor, de estudo da palavra. Abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Vamos meditar nos versículos 16 e 17. Hoje de manhã a gente vai pensar um pouquinho sobre o mapa do recomeço. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Vou esperar um pouquinho, todos possam abrir. Ver se alguém perto de você está precisando de ajuda, ajude. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído ou habilitado, dependendo da sua versão, para toda boa obra. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado porque o Senhor está conosco aqui. Nós temos sentido a Tua presença, isso nos faz louvarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor. Nós temos percebido o Senhor nos falando de várias maneiras e suplicamos que o Senhor nos fale agora por meio da Tua palavra que foi lida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Tempo atrás eu estava lendo um artigo que tratava de uma temática interessante. O autor falava sobre o tempo da pós-verdade. E tratando da questão do tempo que nós vivemos da pós-verdade, ele se linkava algumas informações interessantes. Ele dizia que muitas das pesquisas perceberam que as pessoas preferem uma história que lhes comova o coração, mesmo quando elas sabem que essa história não é verdadeira, do que a verdade. Elas preferem aderir a uma ideologia, se abraçar com essa ideologia, do que observar friamente os fatos. E cientes disso, muitas pessoas têm feito as mais diversas experiências sociais em todo o mundo. O ser humano que tem a sua mente cauterizada pelo pecado, ele com certeza é muitas vezes desviado dos seus propósitos por conta do pecado que está em nós, que move e que muitas vezes desvia-nos dos caminhos, dos preceitos do Senhor, daquilo que o Senhor pretende para nós. Deus nos deu a sua santa palavra. A gente tem escola bíblica dominical, espaço de estudarmos a palavra de Deus. Nós temos os cultos, um momento também de ouvirmos a voz de Deus e estudarmos a palavra de Deus. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus está sob ataque há muito tempo. E o nosso inimigo, o nosso adversário, ele tem usado dos mais diversos artifícios para que esse ataque seja um ataque de sucesso, eficaz. Quando nós vamos pensar na história da igreja, nós vamos ver que durante muito tempo se tentou proibir as pessoas de serem cristãs, até que chegou um ponto em que o cristianismo era imbatível e o Império Romano cai diante do cristianismo e ele, entre aspas, se torna um império cristão. E a palavra de Deus nos é formada naquele início da história do cristianismo. E nós temos o Novo Testamento como um instrumento de segurança do que é ser verdadeiramente cristão, porque muitas heresias, desde a era dos apóstolos, desde o início, estavam surgindo. E olhar para o Novo Testamento, nós vamos ter conhecimento de várias heresias, de vários ensinos errados, nas próprias epístolas que nos aparecem no Novo Testamento e que nos sinalizam isso. Isso se intensificou muito durante um determinado período. O inimigo tentou tirar a Bíblia de todas as formas da mão da igreja. Ele fez isso pela proibição de livros sagrados. Ele fez isso
pela ideia de que nem todo mundo podia ler a Bíblia, então ela precisava ser guardada em lugares onde apenas pessoas iluminadas por Deus podiam explicá-la. Ele fez isso quando as pessoas não podiam ler a palavra de Deus em sua própria língua, mas elas dependiam de um intermediário, e era crime traduzir a Bíblia. Lendo sobre os valdenses, eu descobri que às vezes a gente conta uma história que não é muito verdadeira. A gente diz que o Wycliffe, o Wycliffe, ele é o primeiro tradutor da Bíblia. A gente diz isso, para a língua vernácula. Mas lendo sobre os valdenses, eu descobri que o Pedro Valdo contratou alguém para traduzir a Bíblia para o provençal. E essa é a primeira tradução, e a iniciativa do próprio Wycliffe ela vem em função de conhecer parte dessa história. Ele foi inspirado a traduzir a Bíblia, mas o Pedro Valdo foi perseguido e condenado justamente por essa iniciativa. Não chegaram a encontrá-lo para matá-lo, mas os valdenses foram perseguidos por onde passaram. O próprio Wycliffe foi perseguido por onde passou. Nós vamos ver a perseguição se desenvolvendo em torno daqueles que queriam traduzir a palavra de Deus para o povo de Deus. Essa é uma estratégia. Mas nós temos várias outras estratégias do inimigo. Às vezes ele pega um pouquinho da palavra de Deus e ele mistura com outras coisas. A palavra de Deus está sob ataque, nós precisamos tomar muito cuidado. Por exemplo, esses dias eu estava conversando com um amigo, lendo uma tradução da Bíblia, uma tradução nova da Bíblia, e aí eles fizeram uma mudança pequena em uma palavra na tradução, e aquela pequena mudança faz com que você, lendo o texto, você acabe entendendo que todo mundo vai para o céu. Não importa o que faça, todo mundo vai para o céu. E não é bem o que o texto está dizendo, mas a pequena mudança nas palavras faz com que essa compreensão apareça. Aliás, dependendo da versão da Bíblia, tem uma pequena mudança nessa tradução aqui, e eu não estou dizendo que isso é uma coisa feita por maldade de quem está traduzindo, meus irmãos, mas há uma mente poderosa que trabalha contra nós e que quer nos destruir. Se você pegar a primeira parte do texto bíblico, a tradução que eu li diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada. Mas existem traduções da Bíblia que diz toda escritura, tira o é, divinamente inspirada. Você começa a tirar um pedacinho, você começa a mudar um pouquinho do sentido, um pouquinho do significado, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. Então, compara a Bíblia que você comprar, a tradução que você tiver com outras traduções, pede uma orientação a alguém, muito cuidado, porque a palavra de Deus está sob ataque, e ela é o mapa do nosso caminho. Nós falamos aqui sobre recomeçar, e a gente não pode recomeçar com um mapa que dá defeito. A gente não pode recomeçar com um mapa que vai levar a gente para um lugar perigoso. A gente tem que começar e recomeçar com um mapa que nos foi apresentado pelo Senhor, um mapa seguro, um mapa que nos diz por onde nós devemos ir. Quando eu, orando a Deus, encontrei esse texto para compartilhar com os irmãos, eu me lembrei de uma história interessante que aconteceu. E recentemente eu estive pregando ali na Pibisque. Recentemente tem 2 anos mais ou menos, Eu estive pregando na Pibisque. Felipe deu risada ali, Pibisque é a primeira igreja batista de São Caetano. Para todos os demais, para eles é Pibisque, Então eu fui pregar, e Davi Pina, pastor Davi Pina, foi meu colega de seminário. Quando eu cheguei lá, ele fez assim: rapaz, esses dias eu estava lembrando, você lembra do manual? Eu fiz: que manual? Aquele manual, lembra daquela estrutura? Lembrei, e aqui lendo eu lembrei disso. A gente estava montando uma estrutura para a Junta de Missões Mundiais, tinha saído do Rio de Janeiro para cá, para a Bahia, aquela estrutura enorme, e a gente estava organizando um evento de missões mundiais. Eu estava ajudando ele, nós 2 éramos seminaristas, e eu saí, fui resolver alguma coisa. Depois de umas 3 horas mais ou menos eu voltei, e Davi estava se debatendo com aquela estrutura, só que o horário já estava avançando e o evento estava perto de acontecer. E aí ele me chamou e disse bem assim: Edson, a gente precisa resolver isso, vamos montar esse negócio. Eu vi aquele monte de peças, eu disse assim: meu irmão, cadê o manual? Ele: que manual? Não tenho tempo para manual não, estou há 3 horas tentando montar isso. Eu disse: rapaz, cadê o manual desse negócio?
Rapaz, não tem tempo de manual, está ali aquele negócio, mas não tem tempo para isso não. Aí eu fui lá e peguei, realmente era um manual, meus irmãos, da grossura de uma Bíblia. Aí a primeira página tem lá, né, índice, não sei o que, e aí eu fui folheando as primeiras páginas, tinha lá uma dedicatória, tinha lá um prefácio, tinha lá uma gratidão, tinha muita coisa, aí você vai pulando, né, não pula a introdução não, mas tinha uma introdução, eu fui pulando. Quando eu passei da introdução, tinha uma foto, uma descrição e uma foto. Aí eu fui olhando, eu vi que o manual era grosso, porque tinha foto de todas as partes e de todo o processo de montagem. Eu falei assim, rapaz, vem cá, olha aí, você nem abriu o manual para olhar. E aí a gente pegou aquele manual e a gente começou a montar. Meus irmãos, ele ficou mais de 3 horas tentando montar aquele negócio, não saiu do lugar. E olhando o manual, a gente conseguiu montar em menos de meia hora aquela estrutura, e era uma estrutura muito grande realmente de metal que tinha na época que a junta tinha enviado para a gente. E eu lembrei disso porque às vezes a gente quer recomeçar e a gente tenta recomeçar a partir dos nossos esforços, a partir da nossa observação, a partir de uma série de outras coisas, mas Deus nos deu um manual de como nós podemos e devemos recomeçar, e nós muitas vezes deixamos o manual ali de lado, porque ele é grosso, porque ele é antigo, porque ele é velho, porque talvez nós tenhamos novas ideias, porque talvez nós tenhamos descoberto coisas novas. Esses dias eu fui convidado a participar de um evento. Um amigo meu é pastor, e eu fui convidado a participar desse evento. Era um evento sobre ministério, etc. Isso não vai ver a internet não, né? Para ele não ver e ficar chateado, tá? Então era sobre, então corta essa parte. Mas era sobre ministério, sobre coisas que são interessantes no ministério. E eu fui ali ouvir com toda a boa vontade. E eu comecei a ouvir, e ele começou a tratar e a traçar. Meus irmãos, eu não tenho nenhuma dificuldade com a visão empresarial, com a administração, não tenho nenhuma dificuldade com essas coisas. Eu acho que boas práticas devem ser seguidas, a gente deve pensar como é que a gente economiza o dinheiro, como é que a gente torna mais eficaz o processo, como é que a gente... Ok, nada, nenhum problema quanto isso. Mas no meio daquele negócio eu já estava cansado, porque esse era todo o assunto sobre o ministério pastoral. E o ministério pastoral, meus irmãos, não é sobre as melhores técnicas de administração, é sobre a palavra de Deus, a divina escritura. A maneira como Deus nos conduz e conduz o seu povo e forma um povo de forma totalmente extraordinária. Quando a gente vai ler a carta aos Efésios, pula aos nossos olhos algo fantástico que aparece ali. De 2 fez um só povo, e ele rompeu a barreira de divisão que havia entre nós. Quando o pecado vem a esse mundo, ele nos divide, ele nos separa. Nós estamos agregados em nichos. Fulano é médico, fulano é gari, fulano é rico, fulano é pobre, fulano é branco, fulano é negro, fulano faz parte de tal cidade, fulano faz parte de outra cidade, Beltrano faz parte de tal nação, ele é europeu, ele é americano. Nós estamos divididos em várias categorias. Ele é pós-doutor, o de lá é analfabeto. Nós nos dividimos em várias categorias e muitas vezes nós não sentamos à mesa juntos. E quando você olha para o Evangelho, ele tem essa beleza de juntar pessoas que essa sociedade faz de tudo para separarem numa mesma mesa. E todos nós somos iguais. E essa é uma beleza que só a palavra de Deus consegue produzir, essa unidade daqueles que são tão desiguais, tão distintos, tão diferentes. É uma obra extraordinária e sobrenatural, e não há técnica humana que consiga fazer isso. Então nós temos um mapa do recomeço, e muitas vezes nós estamos deixando ele de lado e tentando com os nossos próprios esforços. O apóstolo Paulo nos escreve essa carta a Timóteo com orientações pastorais num momento muito complicado da sua vida. E há características interessantíssimas nessa carta. Dizem que quando você está perto da morte, você tem mais lucidez, porque você consegue começar a avaliar o que realmente é importante. Se você ler essa carta, você vai ter consciência que o apóstolo Paulo sabia que estes eram os seus últimos momentos nessa terra. Ele diz isso claramente. E no apresentar essa ideia de que a sua vida está acabando, combati o bom combate, cerrei, acabei a carreira, guardei a fé. Meu irmão, não tem mais combate. Isso é uma despedida melhor do que essa?
Eu estou sendo entregue em libação ao Senhor. Consciência. Acabou para mim. Estou fazendo as últimas coisas enquanto ainda estou nessa terra, cumprindo o finalzinho da minha missão que Deus me deu. E Ele nos deixa essa carta. Aliás, há uma coisa interessante nessa carta que eu fiquei muito tempo sem entender. Eu levei anos para conseguir entender isso. Versículo 18 do capítulo 8, anos para entender. Ele diz: o Senhor me livrará de toda obra má e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. E eu ficava confuso, porque eu pensava: meu Deus, ele está dizendo que vai morrer, mas está dizendo que o Senhor vai livrar ele da obra má. Tem uma contradição aqui claríssima. Ou o Senhor vai livrar ele da obra má e ele não vai morrer, ou ele vai morrer e o Senhor não vai livrar ele da obra má. Eu ficava nessa linha de raciocínio. Só que Paulo não estava enxergando a partir da nossa ótica humana. Ele estava enxergando a realidade dele a partir da ótica celestial. Ser livre da obra má, ser protegido do mal por Deus, para Paulo não é continuar vivo nessa terra, é continuar sendo fiel ao Senhor até o seu último suspiro. E esse é um dos grandes temas nessa carta. Se apega à doutrina, vive na doutrina, ensina a doutrina, prega a doutrina, se mantenha nas palavras que você recebeu, não se desvie da palavra de Deus. E nós chegamos a esse versículo que nos dá uma fundamentação forte sobre isso. Antes, o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, você conhece a palavra de Deus desde que você é criança. Não é uma coisa nova que você está ouvindo, não, é algo antigo, desde a tua meninice você conhece. Mas deixa eu te fazer uma afirmação aqui: toda a Escritura é divinamente inspirada. Tem uma consciência sobre isso. Ontem eu falei um pouco sobre ter temor. Trabalhar com missões mundiais me ajudou a pensar em algumas coisas que eu naturalmente não pensava. Convívio com algumas pessoas que vêm de outros lugares, tem uma outra cosmovisão, nos ajuda. Nós perdemos a consciência de sagrado no Ocidente. Nós ocidentais perdemos a consciência de sagrado. Nós não nos relacionamos com Deus com temor muitas vezes. Se você pegar essa minha Bíblia aqui, você vai perceber que ela não está riscada. Nada contra quem risca a sua Bíblia, tá? Você pode riscar, mas foi uma coisa que Deus tocou no meu coração. Eu riscava muito minhas Bíblias, fazia as anotações. Agora eu faço do lado, pego um caderninho, faço as anotações e deixo lá o texto. Não é uma coisa sobre adoração, mas sobre cuidado e zelo. Um dia eu estava com um irmão que era missionário autóctone fora do Brasil. E ele disse bem assim: pastor, o povo do Brasil não tem temor de Deus, não. O irmão está dizendo isso. Nossa, a Bíblia tem lá na capa que ela é sagrada. Ela é sagrada porque ela é de Deus e ela reflete a revelação de Deus. Aí a gente foi numa igreja, tinha uma Bíblia no chão, ninguém ficou assustado com isso. Colocaram a Bíblia no chão. Eu fiquei pensando sobre isso, né? Aí ele fez bem assim: você mesmo, sua Bíblia está toda riscada. Descobriu o trauma, né, gente? Como é que é sagrado e você escreve do lado daquilo que Deus colocou como sagrado? Como se o que você estivesse escrevendo... Me desculpa falar isso, é porque eu quero entender mesmo. E eu fiquei pensando, eu acho que eu é que preciso entender. Porque às vezes a gente trata a palavra de Deus como se ela fosse qualquer coisa. A gente lê a Bíblia como se fosse um romance, de qualquer maneira. Perdemos a consciência do sagrado. E essa perda da consciência do sagrado faz com que muitas vezes a gente esteja dentro do santuário, agindo pior do que a gente age dentro de uma sala de aula. Porque na sala de aula a gente tem algum respeito ao professor, mas no santuário a gente não está nem aí para Deus. Meus irmãos, se a gente quer seguir uma boa trilha, a gente precisa olhar para o mapa. O mapa foi colocado para que a gente aprenda. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que esse mapa não é um mapa da pós-verdade.
Esse não é um mapa passageiro. Esse não é um mapa que contenha erros. O diabo tenta influenciar de muitas maneiras. Às vezes de maneira sagaz. Lembra quando o diabo está lá em Gênesis, diante de Adão e Eva, a maneira como que ele atua? Ele usa a Bíblia, da época, ele usa a palavra de Deus. Não foi assim que Deus disse. Então ele usou um pouquinho do que Deus fala e ele distorce aquele pouquinho do que Deus fala. Quando ele vai tentar Jesus Cristo, ele cita versículos bíblicos fora do contexto para Jesus. Quando a gente ouve iniciativas que falam sobre a Bíblia precisar de um ajuste, de uma atualizada, sobre isso não é bem assim, meus irmãos, cuidado, o diabo está falando na nossa sociedade, e muitas vezes ele está falando nos cultos, muitas vezes ele está falando no Facebook, no WhatsApp, muitas vezes ele é o famoso, porque esse mundo está sob a influência do maligno. Toda a palavra de Deus é inspirada, o mapa é seguro. O mapa foi escrito pelo próprio Deus. Nós não podemos perder isso de vista. Ao final e ao cabo, o que está na sua mão é resultado da mão de Deus, um projeto divino. Foi inspirado por Deus e não foi só um pedaço. Não, foi inspirado por Deus, não tinha nos primeiros capítulos de Gênesis, porque isso aí a gente já aprendeu, a ciência já nos ensinou. Não, meu irmão. A palavra é a palavra e ponto. A gente pode tentar entender isso, mas a gente não pode negar isso. Porque se você negar uma parte da Escritura, você negou toda ela. Se você abrir mão de um pedaço da palavra, você já abriu mão de todo ele. Um pensador, e me perdoe não citar o nome, porque realmente eu procurei e eu não encontrei, mas eu lembro, ele disse que ou a igreja sustenta toda a Bíblia de pé, ou toda a igreja cairá com um pedaço dela. Porque a palavra toda está interligada, toda ela foi inspirada, toda ela é palavra de Deus. Toda a palavra que nos foi nos dada por Deus. E ela não carece de atualização, nós que carecemos de transformação. Ela não carece de adaptação, somos nós que precisamos nos adaptar. O mapa foi dado, o caminho é esse. Lembra do Salmo 119? Lâmpada. Tem uns que já não estão lembrando, vamos lá? Lâmpada. O mapa do recomeço é a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, toda a palavra de Deus. É o final da trajetória do apóstolo Paulo, usado por Deus, inspirado por Deus. Ele nos deixou uma palavra que é inconteste. Então, se você é cristão, você precisa assumir toda a palavra de Deus. Você precisa fazer um compromisso com Deus e com a sua palavra inteira. Tem muita gente que é cristão, mas ele faz um compromisso só com algumas partes da palavra. Outras partes deixa um pouquinho de lado. Sabe, isso aqui é o contexto da cultura, ou isso aqui foi um erro que colocaram, ou isso aqui, meu irmão, toda vez que você for ouvir um pregador e ele disser para você, não, porque nós descobrimos que essa interpretação aqui que a igreja fez o tempo todo foi errada, a nova maneira de se interpretar esse texto é essa, caia fora, você está diante de um charlatão. Deus não deixou 2000 anos o seu povo enganado e agora ele apresentou a verdade. Não, meu. Não vai atrás disso, não. Não se envolve nessas coisas, não. Porque é devagarzinho que o diabo vai te arrastando, vai, sabe, te desviando dos caminhos da verdade. Eu tive uma experiência, eu ouvi uma história, depois eu tive uma experiência muito semelhante a essa história. Eu ouvi um professor contando que quando ele fazia mestrado, ele fez um mestrado nos Estados Unidos e um na Escócia, não sei em qual dos dois foi, mas ele disse que enquanto ele estava fazendo mestrado, um dia ele estava ouvindo numa rádio uma entrevista de Billy Graham, e nessa entrevista Billy Graham estava contando a história de um colega de turma dele que se tornou agnóstico. Na época em que Billy Graham foi ao seminário, o liberalismo teológico tinha muita força.
E ele estava influenciando muito aquela geração. E, se eu não me engano, não vou lembrar agora o nome dele de segurança, então não vou citar, mas o Billy Graham disse que esse colega dele, ele começou a ler, mergulhar, e ele começou a trazer essas questões, esses questionamentos, essas dúvidas sobre a Bíblia. E o Billy Graham disse que ele ia lá, estudava a Bíblia, e ele rebatia aquilo, e o colega trazia coisas novas, e ele rebatia. Naquela época a Alta Crítica estava fazendo o seu trabalho poderosamente, e Billy Graham disse que chegou um momento em que a fé dele começou a ser abalada pelas questões que aquele colega de seminário levantava. E ele disse que um dia, em uma crise, ele pegou a palavra de Deus, levantou a palavra de Deus e fez: Senhor, eu não consigo entender tudo que o Senhor quer me dizer e fazer com esta palavra. Muitas perguntas estão sendo feitas que tentam fazer eu não acreditar nessa palavra, mas eu vou fazer um acordo com o Senhor, eu vou acreditar na sua palavra, eu vou ver a sua palavra. E aí Billy Graham contando naquela entrevista que no finalzinho da vida desse amigo, porque esse amigo se tornou um professor universitário, agnóstico famoso, deixou o evangelho, deixou a igreja. No finalzinho da vida desse amigo, ele estava internado, estado terminal, e ele pediu a Billy Graham que Billy Graham fosse visitá-lo. Billy Graham não via esse amigo desde as épocas de seminário, e ele foi fazer essa visita no hospital. E quando ele chegou lá, esse amigo chorava e dizia bem assim: Billy, como eu queria voltar a ser aquela pessoa que servia a Deus e que adorava a Deus, mas parece que eu fui longe demais, eu não consigo mais crer. E quando eu vi aquilo, aquele professor compartilhando, ele disse que quando ele ouviu o Billy Graham contando essa história, ele fez bem assim: eu quero ser Billy Graham no final da minha vida. E eu fiquei pensando sobre isso. Anos depois, eu recebo uma mensagem de um rapaz que eu conheci, novo convertido, e eu soube que ele estava nos grupos aí de café teológico, não sei o que, não sei o que, não sei o que, que no fundo não tem nada de teológico. E aí esse rapaz me mandou uma mensagem no Facebook, ele falou assim: Pastor Edson, eu queria conversar contigo, não sei o que. Eu falei: ô meu irmão, e aí, tudo bem, como é que você está? Você está em que igreja? Ele fez: não estou em igreja nenhuma. Isso o que foi que aconteceu? Ele fez: é sobre isso que eu quero conversar contigo. E ele começou a me contar de que ele começou a participar desses grupos, e tinham questões sobre a Bíblia, e muitas vezes havia deboche com a palavra de Deus. Uma das pessoas que iniciou o grupo foi assassinada com 2 tiros na cabeça. Ele disse que aquilo assustou ele, e ele queria voltar a ser crente, mas ele não conseguia, ele sentiu um bloqueio. Toda a palavra de Deus é inspirada, e com Deus nós não podemos brincar. Irmão, ora por você. Vamos orar, vamos pedir a Deus que Deus te liberte, que Deus te livre dessa condição, que você volte a crer no Senhor. Eu não sei como está ele, onde está ele, mas meu irmão, Deus não erra na sua palavra, Deus não falha. Então faça uma escolha, confie no mapa, porque ele foi te dado por quem fez o caminho. Aleluia! Nós avançamos, e não é que a Bíblia apenas é inspirada, e por ela, e olhando para ela e confiando nela, nós podemos recomeçar. É que ela nos diz como fazer. Há uma utilidade na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela revela a própria beleza e a imagem de Deus, mas ela nos ensina como nós devemos nos relacionar com Deus. Nós conhecemos Deus por meio da sua palavra. A sua palavra serve a todos nós, e o apóstolo está dizendo isso. Olha, Timóteo, a escritura inteira é inspirada por Deus, não é só um pedacinho não foi só o evangelho não foi só o Novo Testamento não, foi cada palavra da escritura que é fruto da inspiração de Deus. Cada parte, cada pedaço, cada palavra que lá está. E eu acho interessante isso. A gente tem um problema na nossa declaração doutrinária, porque a gente cita metade da verdade sobre isso. A gente diz que a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. Isso é parte da verdade, porque Pedro nos diz isso. Nenhuma profecia foi de particular elucidação. Antes, homens de Deus, movidos pelo Espírito de Deus, nos deram a palavra de
de Deus, isso é parte da verdade. Mas aqui o que a palavra de Deus está nos dizendo, que não foi só uma ação sobre os homens, mas sobre o próprio conteúdo, sobre o próprio... A palavra é inspirada por Deus. Não apenas os escritores foram inspirados, mas o resultado da sua escrita é inspirado por Deus. Como crentes, nós não podemos abrir mão desse mapa seguro. E ela é inspirada com uma utilidade. Olha só, a escritura, ela é útil. Ela pode nos fazer sábios para alcançarmos a fé em Jesus, mas ela é útil para que nós possamos ensinar as pessoas, para que nós possamos repreender, corrigir, instruir em justiça. Eu não vou dedicar tempo a tratar cada um deles, senão a gente vai ficar até a noite aqui, mas vamos tratar de forma mais generalista possível. A Bíblia vai me ensinar o que é pecado, a Bíblia vai me orientar como não viver no pecado. Quando eu passo a conhecer a Bíblia, eu passo a entender quem Deus é, a santidade de Deus. E quando eu ouço alguém me falando uma coisa que não é bem assim, eu sei que não é bem assim. Um dia desses eu estava na igreja e um irmão veio chegando, um diácono da nossa igreja. E não é um diácono tão antigo não, um irmãozinho tem 5 anos da igreja. E aí quando ele foi chegando, vinha um senhor cantando um corinho evangélico. Olhou para ele e fez assim: meu irmão, eu tenho uma palavra de Deus para te dar. E eu estou lá na frente vendo. Irmãos, eu sou batista, mas eu acredito que Deus pode fazer essas coisas, tá bom? É muito batista que não acredita, respeito quem não acredita. Eu acredito que ele pode. Mas a Bíblia diz que nós não devemos dar crédito a todo espírito, mas examinar se ele vem de Deus. Aí esse rapaz chegou, parou e fez bem assim: olha, o Senhor está mandando eu te dizer que você está passando pela prova, você está pagando o preço, mas você será grandemente abençoado. Aí o diácono olhou para mim, olhou para ele e fez bem assim: meu irmão, não foi Deus que te mandou dizer. Eu não estou pagando nada, porque a palavra de Deus ensina que o preço foi pago na cruz do Calvário. Percebe? A palavra nos corrige. Ele olhou para mim e fez bem assim: aprendi certo, pastor? Eu só balancei a cabeça, vou dizer alguma coisa para ele, daqui a pouco ele me corrige também. Ela serve para nos corrigir, meu irmão. É a palavra de Deus, é segurança para a nossa caminhada, é a orientação segura do que nós devemos fazer. Porque às vezes a gente está pensando que é de um jeito, a gente está querendo recomeçar de um jeito, e Deus está nos dizendo por meio da sua palavra: ó, você pode ter até sucesso, mas os fins nunca vão justificar os meios. Não é só o resultado, todo o percurso importa. A palavra de Deus nos corrige, ela nos repreende, ela nos contém, ela nos exorta. A irmã estava falando, né? A gente às vezes está triste, desanimado, aí vem a palavra de Deus, dá aquele enchimento de ânimo. Palavra de Deus, mapa seguro para recomeçar. Senhor, pescamos a noite inteira sem ter sucesso, mas sob a tua palavra lançaremos a rede. Palavra de Deus. Deus nos exorta, Deus nos inspira, Deus nos anima, Deus nos corrige, Deus nos repreende. Palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Eu não ando no escuro, eu não ando na pós-verdade, quando eu tenho a verdade de Deus para mim. Santifica-os, a tua palavra. Passaram os céus e a terra, mas as tuas palavras não passaram. Que bom que os irmãos estão indo para EBD. A palavra de Deus, palavra segura, palavra verdadeira. Então a palavra, ela existe para que nós sejamos modelados. Deus está nos dando um novo molde, uma nova maneira de sermos, uma nova maneira de pensarmos. A nossa mente passa por uma metamorfose completa quando a gente vai lendo a palavra. E aí eu posso dizer que foi Moody, né? Moody certa vez disse que lendo a Bíblia, ou ela vai te aproximar de Deus, ou você vai se afastar dela. Você não tem como continuar meditando, conhecendo a palavra e se afastando da palavra. Eu peguei um livro e eu tenho recomendado a todo mundo esse livro. Uma autora, a Eta
eu não sei alemão, né? Eva Linnemann. Eu não sei alemão, então eu não sei como é a pronúncia dela, mas escreve desse jeito. E ela foi aluna do famoso teólogo Rudolf Bultmann. Bultmann foi um dos grandes nomes. Ele vai dizer que não era liberal, mas do liberalismo, ele não querendo ser liberal. Dos grandes vultos, um dos grandes nomes. Alguns intelectuais vão dizer que ele revolucionou os estudos do Novo Testamento. E a Edna foi uma aluna brilhante, laureada, sabe, professora universitária, era a sucessora dele. E aí ela escreve um livro sobre crítica textual. Depois de escrever alguns livros que foram muito bem recebidos, ela escreve um livro sobre crítica textual. Esse livro é meio que o sepultamento dela nas academias. Quando você vai ler o início do livro, ela diz bem assim, olha, ela começa a apresentar as credenciais. Eu sou a mesma Eta que escreveu tais livros, que fez tal coisa, que alcançou tais títulos, que estudou em tal lugar, que eu sou a mesma pessoa. A única coisa que mudou entre quem eu sou naquela época e quem eu sou agora, quem eu era e quem eu sou, é que eu tive um encontro com Jesus Cristo. Ele me libertou do pecado, ele me libertou do alcoolismo, ele deu um novo sentido à palavra de Deus, ele deu um novo sentido à minha vida. Isso é o que mudou e me fez mudar. E aí no final, ali da parte introdutória do livro, ela diz bem assim, olha, se você leu alguns dos meus livros recomendados e premiados, se você tem em casa, eu quero fazer duas coisas. Eu quero primeiro te pedir perdão por ter escrito aquelas coisas. Já pedi perdão a Deus, eu quero pedir perdão a você. E eu quero te fazer um pedido: pegue e jogue fora, porque todos eles são lixo. Todo o trabalho dela, da vida inteira dela, são lixo. E aí ela começa a fazer o que eles gostam de fazer, né? Desconstruir a crítica textual. Ela começa a desconstruir, porque o trabalho de muitos deles era desconstruir a escritura. Ela começa a desconstruir a desconstrução. Quando a gente tem um encontro com a palavra, a gente é modelado pela palavra, a gente é transformado pela palavra. A gente é totalmente transformado pela palavra. É isso que Romanos nos fala. Às vezes, na leitura ativista do capítulo 12 de Romanos, a gente quer mudar o mundo ao nosso redor. A gente lê aquele texto lá: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí a gente quer mudar a sociedade e o mundo. O texto não está falando sobre você mudar a sociedade e o mundo, não. Está falando sobre você mudar quem você é a partir daquilo que você recebeu. Não tenha o mesmo formato deste mundo. Sua cabeça agora foi mudada. Suas atitudes precisam ser diferentes. Isso é o que a palavra faz com cada um de nós. Então a palavra vai nos transformando. E nós podemos recomeçar bem, com segurança, porque nós temos a palavra de Deus. E aí o apóstolo Paulo prossegue e ele diz bem assim, olha, a palavra, ela não apenas é útil, mas ela nos torna úteis. A finalidade da palavra, com todas essas coisas que ela faz, é tornar o homem de Deus, e você também que é mulher de Deus, perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ah, eu não sou capaz. Pega a palavra, começa a se aproximar da palavra e ela vai te tornar capaz. Você vai se tornar útil, você vai se tornar diferente. Sua família vai perceber, a sociedade vai perceber, seus amigos vão perceber, as pessoas vão perceber, tem alguma coisa acontecendo. O cidadão era preguiçoso, mas preguiçoso. Lá vem um leão. Deixa eu deitar na minha rede para eu não ficar cansado enquanto ele se aproxima. Agora não. Agora ele leu na Bíblia, vai ter uma formiga ou preguiçoso. Aí quando ele quer deitar na rede, ele lembra: opa, peraí, a palavra de Deus me ensinou que eu devo ir ter uma formiga, que eu não posso ficar sentado, eu tenho que movimentar-me, eu tenho que trabalhar. A palavra de Deus me ensinou que o trabalho foi dado por Deus e o alimento vem do meu esforço. Peraí, a Bíblia está me ensinando que eu não sou um coitado, que devo ficar murmurando e reclamando do mundo, mas que eu tenho que fazer alguma coisa para transformar a realidade.
Eu aprendi com um amigo e eu tenho repetido essa frase em todos os lugares: a quem Deus dá a visão, Deus dá a missão. Às vezes a gente chega na igreja, lá na igreja ninguém faz isso mais comigo, mas às vezes alguém chega na igreja e diz assim: ah, pastor, nossa igreja não está fazendo ação social, nossa igreja não está distribuindo alimento. Meu irmão, a partir de hoje o irmão vai ser responsável pelo trabalho de distribuição dos alimentos. Espera aí, meu irmão, liga para a presidente do Biaconar, irmã é boa, para ela sempre atender. Minha irmã vai ter uma reunião com o irmão fulano de tal, ele vai assumir o trabalho de distribuição de alimentos. A gente precisa melhorar nisso. Mas não, pastor, eu só vim dizer que a igreja precisava. Meu irmão, a quem Deus deu a visão, Deus deu a missão. Se você está sensibilizado por isso, é responsabilidade sua. A gente tem que aprender isso, ser útil. O servo de Deus é útil. Meu irmão, às vezes Deus está te incomodando com aquilo, porque é você mesmo que tem que fazer. A gente tem um costume de ficar vendo: ah, está errado, a igreja não ora, porque você não começa todo dia a ir para a igreja, orar e se dobrar diante de Deus e dizer: Senhor, levanta a tua igreja em oração. Aí a igreja não evangeliza, você está fazendo o que com o seu tempo? Porque você não é o primeiro a fazer isso, porque a palavra de Deus, ela abre esses starts, você percebe essa luz. Você foi preparado, você é útil. Ah, eu não sei como fazer. Você não precisa saber como fazer, não. Você precisa da palavra de confiança em que Deus vai te guiar e vai te dirigir. Trabalhava com missões mundiais, estava em Sergipe, fui fazer promoção. E quando eu chego lá na igreja para fazer promoção missionária, era um domingo, dia de batismo. É complicado, né? Tem um culto, tem batismo, tem ceia, tem tudo, e eu ainda era o pregador. Aí o pastor me chamou para conversar e disse: pastor, está sendo uma bênção aqui na igreja. A irmãzinha se converteu, e a gente tem batismo aqui de 2 em 2 meses. Vamos batizar agora 17 pessoas, 12 foram essa irmãzinha, analfabeta. Eu estava pregando a palavra de Deus num texto da Bíblia. Ela se converteu, entregou a vida a Jesus, veio conversar comigo e disse assim: pastor, aquela palavra que o senhor me deu, eu preciso que o senhor me pegue e me dê uma Bíblia e marque aquela palavra. E aí ele pegou a Bíblia, o sermão, marcou aquele lugar no texto, disse assim: é aqui, é isso aqui, minha irmã. Como é que é mesmo que diz, pastor? Não, tá. Poxa, pastor, obrigado. Ela levou a Bíblia, né? Nem pediu ao pastor, ela levou a Bíblia. Eu lá na igreja tenho umas Bíblias, viu, pastor Pimago? Porque às vezes aparece alguém precisando, a gente dá. Aí ela levou a Bíblia e marcou. E ele disse: pastor, ela chega para as pessoas e diz assim: fulano, eu não sei ler a Bíblia não sei ler não. Então lê para mim esse pedaço aqui que está marcado, que o meu pastor marcou. Aí a pessoa lê. A pessoa termina de ler, ela começa a explicar o versículo. Ele fez: olha, com essa estratégia só tem um versículo bíblico, mas ela já trouxe gente como que agora tem 12 sendo batizados e 17, só essa irmã. Igreja com gente que é médico, gente que é advogado, gente que é engenheiro. A irmãzinha que não sabe ler e escrever era a maior evangelista da igreja, porque não é habilidade humana, é poder do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus nos torna úteis ao ministério. Nós deixamos de ser um peso social e nós passamos a ser fonte de transformação social. Eu estava na Assembleia da Convenção Brasileira quando o pastor Fernando Brandão nos apresentou a ex-bruxa da Cracolândia. A mulher era conhecida como bruxa. Rapaz, se alguém ali é considerado feio para ser bruxa, é porque é feio mesmo. Porque quando o ser humano chega naquele estado, é terrível. Todo mundo ali, você olha, está todo mundo feio. Mas aquela mulher tinha se embrutecido de tal forma que as pessoas tinham medo de se aproximar dela. Os próprios usuários de drogas tinham medo de se aproximar dela. Às vezes os homens têm medo, mas o nosso Deus Criador de todas as coisas não teme nada. Aquela mulher foi acolhida pelos nossos voluntários, jovens batistas, que saem das nossas igrejas, dedicam 2, às vezes 4 anos, depois voltam, viu, meu irmão, sem emprego, sem nada. Voltam para o seu canto, vão começar a seguir a sua vida e tocar a sua vida de onde eles estão. Eu acho esse projeto maravilhoso. Pena que não existia quando eu comecei, senão eu tinha começado por ele. E
E aquela mulher foi acolhida, foi abraçada. Ela mesma compartilhou conosco que foi a primeira vez, desde que ela entrou naquela vida de drogas, que as pessoas trataram ela como gente. Ela não sabia o que era aquilo. Aquela mulher foi liberta por Cristo Jesus das drogas. Era um peso social, era um problema. Assaltava, aprontava, era um problema. E aquela mulher foi para o seminário, estava estudando no seminário, se preparando para evangelizar, para levar outras pessoas para Jesus. A palavra de Deus nos torna úteis. Eu estava no Espírito Santo, na Assembleia da Convenção, e foi almoçar com o pastor Antônio Marcos num restaurante. A gente estava almoçando e a gente estava com camisa batista, né, da Convenção Batista. Estava com uma camisa lá de batistas brasileiros. E o rapaz que veio atender a gente, ele fez bem assim: vocês são batistas? Somos. Ele fez bem assim: poxa, eu sou de lá de Pernambuco. Eu disse: oh, que legal, você também é batista? Sou batista, sim. Você está fazendo o que aqui? Ele fez bem assim: eu era usuário de drogas, estava lá em Pernambuco, na Cracolândia de lá. Quando eu fui acolhido, evangelizado, Deus me transformou, Deus me deu emprego. Eu hoje estou trabalhando aqui, ajudando na minha igreja. Nós, com a palavra de Deus, nos tornamos úteis. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos, você está usando para a glória dele? Recomeçar sendo útil ao reino de Deus. O pessoal na igreja sofre comigo porque eu tenho algumas ideias, pastor Epímaco, fantásticas, envolvendo as profissões dos amados irmãos. Eu digo: você vai fazer e tem que ser de graça, porque é para Deus. A irmãzinha está fazendo a residência. O doutor Jairo sabe como é residência, né, meu? Aí ela disse: mas pastor, eu estou tendo dia de folga, está muito ruim, 24 horas, não sei o quê. Eu tenho um domingo no mês para vir, eu estou me sentindo tão mal. Eu fiz: meu irmão, mas a gente está precisando de um médico aqui quinta-feira atendendo de noite. E vai ser: irmão, mas pastor, quinta-feira eu estou voltando às 24 horas. Vai esticar mais umas 2, 3 horinhas, né, meu irmão? Que vai nos abençoar aqui. Ela deu risada: não tem jeito, né, pastor? Não tem. E eu fico tão feliz, meus irmãos. Às vezes eu estou dia de quinta lá e ela está atendendo gente que não é crente, gente que não conhece o Evangelho, gente, sabe, gente que não tem nada a ver com isso. Nós temos uma irmã, a irmã Andressa. Andressa é uma bênção. Agora estou entregando ela para a segunda igreja batista de Aracaju, mas foi uma bênção que Deus colocou nas nossas mãos. Advogada competentíssima. Às vezes apareciam algumas tragédias ali para a gente lidar. Eu dizia bem assim: já sei, tem uma advogada que é competente, tem especialização, trabalha de graça. Espera aí, ligava para ela: Andresa, tem um caso para você, mas já vou adiantar, você não vai ganhar nada e ainda vai gastar dinheiro para me ajudar. Aí ela dá risada. Eu nunca ouvi a Andresa dizer assim: pastor, não dá. Eu nunca ouvi isso. E ela sempre útil, sempre disponível. Vai em delegacia resolver problema de delegacia, vai acolher gente, vai todo tipo de caso. Aliás, eu acho que eu ajudei ela muito a passar no concurso dela, né? Porque eu consegui vários tipos de experiência para ela. E quando ela não conseguia, ela descobriu algum advogado crente para fazer de graça, para abençoar. Porque a nossa profissão não pode ser só a maneira de nós ganharmos o pão. Ela precisa ser útil, porque nós somos instrumentos do reino de Deus. A palavra de Deus nos ensina isso. Deus nos deu talentos e nós precisamos usá-los. As pessoas precisam se sentir amparadas. Eu compartilhei sobre aquele irmão que não era casado, se casou e que hoje nos apoia e trabalha e dá ajuda e dedica o seu tempo. Ele não é um irmão rico, mas eu vi aquele irmão tirar do pouco que tem para pagar um terno de paletó para uma pessoa se casar, ser útil a outros. Podia se casar sem um paletó e sem gravata, sem um terno, sem roupa alugada? Podia, mas o irmão queria dar dignidade a outro irmão, sabe? E aí eles juntaram com a igreja, eles mexeram a igreja, mexeram todo mundo, mexeram no bolso todo mundo. O que teve de cascavel sendo morta nesse percurso. Teve uma senhora recepção.
uma senhora recepção. E aí aquele casal, eles ficaram numa alegria, numa gratidão. Eles chegaram com a vida destruída. Esse último casal que eu estou falando, eles chegaram com a vida destruída. O irmão desempregado, a vida toda acabada, morando juntos. Aí foram para a igreja, o pastor disse que estava abençoado, que não precisava casar. Aí apareceram lá na igreja, porque a mulher se mudou, porque era o lugar mais em conta que ela encontrou, foi um lugar perto da nossa igreja. Aí eu fiz, ô irmão, aqui precisa se casar. Ela, mas pastor, não tem nem como comer. Não se preocupe, a gente tem como ajudar a sua comida, e a irmã vai casar, a irmã não vai gastar dinheiro não. Igreja existe para isso, o recurso da igreja existe para isso. A tesoureira fica doidinha quando eu faço essas coisas. Puxa minha orelha, pastor, você é aquela minha irmã, a gente está usando dinheiro do reino no reino. Igreja não é instituição financeira. O dinheiro da igreja, não podemos ser irresponsáveis, mas o dinheiro da igreja precisa servir às necessidades da igreja. Não se preocupe, a fonte não seca. Se você estiver usando na razão certa, o dono manda o recurso. Nosso problema não é dinheiro não, nunca foi. Não falta dinheiro ao povo de Deus, é obra do Senhor. O que falta é a gente usar da maneira certa. Porque às vezes a gente desvia para várias outras coisas. Aí Deus está olhando e seca a fonte. Quem é que manda a chuva? Deus. Quem é que seca a fonte? Deus. Aí tem um amigo meu que é pastor lá em Portugal, que ele diz, quando Deus sai do negócio, a primeira coisa que falta é dinheiro. Se está faltando dinheiro, meu irmão, chama Deus de volta, porque Ele dá o jeito dele. E aí aqueles irmãos prepararam aquela festa, a gente pagou a documentação, alugou, mas foi uma senhora festa. Casaram. E aí aquele irmão naquela alegria, aquela gratidão porque eles casaram. Mas o que é que acontece? Alguém que foi alcançado pelo Evangelho se tornou útil para outra pessoa que estava sendo alcançada pelo Evangelho. E aquele irmão naquela alegria. E aí as coisas começaram a melhorar. A esposa dele conseguiu um trabalho fixo. Aí o rapaz que contratou a esposa dele percebeu que ele era um homem honesto, um homem direito, um homem trabalhador, chamou ele para trabalhar junto. Dali ele conseguiu passar num concurso público. Meus irmãos, em menos de 3 anos, a vida desse pessoal deu uma guinada 360 graus. Aí ele chegou e fez assim, pastor, nós fomos abençoados por essa igreja de uma forma que a gente não pode dizer. Mas é mesmo, irmão, ele fez sabe? Quando vocês casaram a gente, talvez você não acredite, isso é o direito, mas ele me disse, eu acredito. Quando vocês casaram a gente, parece que Deus estava querendo nos abençoar, mas a gente estava vivendo no erro. E Deus não ia abençoar o que é errado. Então Deus queria muito abençoar a gente, mas não podia porque era errado. A gente casou com uma semana de casado, até lua de mel, a igreja bancou. Com uma semana de casado, pastor, minha esposa conseguiu trabalho. 3 anos correndo, ninguém apareceu. O trabalho foi atrás da gente na porta. Aí eu ia levar minha esposa, eu comecei a conversar com o dono, sem saber que o dono do negócio era o dono do negócio. Ele gostou de mim, na conversa comigo, me botou para trabalhar. As coisas foram acontecendo assim, nossa vida foi mudando de uma forma. Deus vai nos transformando e aí a gente vai se tornando útil. Aí, meus irmãos, muitas vezes eu vi esse irmão sair do trabalho, no dia de folga dele, sair do trabalho durante a pandemia, ir para a igreja, para limpar a igreja, sem ninguém ver, sem ninguém acompanhar, sem receber nada, porque ele disse assim, eu tenho que de alguma maneira participar da obra, ajudar a obra, então eu venho aqui limpar a igreja. A gente precisa aprender a ser útil de alguma maneira. Irmã Marina Helena faleceu no final do ano passado, 98 anos, era uma bênção a irmã Marina Helena. Quando eu cheguei na igreja, a gente começou a trabalhar, organizar o corpo diaconal, e aí no meio das conversas me contaram que a nossa irmã, que era líder das mensageiras do rei, estava vivendo de favor há quase 2 anos na casa de uma outra irmã. Glória a Deus, que bênção por isso. Tem alguém que é crente, que te acolhe, que bênção, filho, mas porque ela está vendo de favor? Não, porque o telhado dela desabou e ela não tem condição de sustentar a família, porque ela não tem marido, tem 2 filhas e não tem marido, ela não tem como sustentar a família e reformar o telhado. A gente vai fazer isso. Vamos fazer isso. E aí na época eu conversei com um irmão que era arquiteto, e falei assim, pastor, vamos fazer. Eu não quero que ninguém saiba não, mas eu vou colocar o dinheiro e eu vou participar do projeto.
vamos fazer para nosso irmão, a gente vai fazer. Glória a Deus. Eu comecei a fazer a convocação na igreja. Irmãos, dia tal a gente vai tirar todo e colocar todo de volta o telhado da irmã fulana de tal. A gente ganhou umas 5 pessoas para a igreja, pastor Pima, com gente que era pedreiro, não sei o que lá, nessa maratona. Apareceram, gostaram tanto de estar com a gente, estão lá, e hoje tem uma equipe lá na igreja que de vez em quando vai ajudar irmãos, ajudar congregações e trabalhar com esse tipo de coisa. E aí a gente começou a divulgar e eu dizia, olha, eu não quero o seu dinheiro, a gente já tinha, né? Graças a Deus. Eu não quero o seu dinheiro, eu quero você, sua mão de obra. E no meio desse negócio de estimular a igreja, divulgar, convocar a igreja para estar, teve um dia que eu fiz bem assim: se você me disser que você não consegue fazer nada, pelo menos copo de água para quem está trabalhando, você pode. Aí eu vou lá no dia do mutirão, mais de 20 pessoas da igreja, criança, etc, etc. E eu fiquei animadíssimo. E a turma toda dizendo que a gente não ia conseguir, que não ia dar tempo para no sábado fazer. Eu falei, meu irmão, vamos trabalhar, vai dar tempo. Não vai dar tempo, como é que a gente vai tirar o telhado todo, refazer todo em um dia só? Vai dar tempo. Deus vai prover, eu sei que deu tempo. Mas quando a gente chegou ali, no meio daquele grupo de pessoas, está a irmã Marina Helena. Irmã Marina, ela tinha 94 anos na época. Irmã Marina Helena, não está fazendo o que aqui? Ela fez, o senhor disse que pelo menos água podia ajudar, e eu sei carregar água. Sim, senhora. Fiquei quieto no meu canto, fui conversar com o pessoal. E ela ficou ali ajudando a gente, levando água. A neta dela se entregou ao Senhor e a neta dela hoje está lá conosco. A Marina Helena descansa no Senhor, a neta dela é parte da nossa igreja. Seja útil, porque a palavra de Deus te torna útil, meu irmão. Recomece sendo útil. Para de reclamar e comece a trabalhar no reino de Deus. Deus nos chamou para um recomeço e Ele tem um mapa para nós. Sua Sagrada Escritura, ela vai nos ensinar como fazer, o que fazer, e com a palavra de Deus você pode e você deve ser útil ao reino de Deus, aos seus irmãos, à sua igreja, vivendo para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. O Senhor aplica essa palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos te agradecer por nossos irmãos, são sempre úteis. Nós estamos aqui nesse dia, vivendo esse acampamento, porque tem gente que é útil ao Senhor. Está nos bastidores, se esforçando, sonhando, trabalhando para que esse momento fosse possível. Muitas vezes nós não vemos, mas o Senhor dos céus contempla, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos transformou para que nós sejamos úteis nessa sociedade. Obrigado porque a Tua palavra nos estimula a sermos úteis ao Senhor e ao Seu reino. Ó Deus, abre os nossos olhos, nos ajuda a enxergarmos. Todos nós fomos feitos pelo Senhor para as boas obras. Efésios nos diz isso. Nós fomos feitos para as boas obras, e a Tua palavra nos tornar úteis para as boas obras, que nós possamos ver, que nós possamos agir com aquilo que o Senhor nos deu, que o Senhor transforme os nossos pães e peixes, ainda que poucos, para alimentar uma multidão, mas que o Senhor use o pouco que nós temos para a glória do Teu nome. Que nós possamos recomeçar seguindo o mapa que o Senhor nos deu da Tua palavra, nem para a esquerda, nem para a direita, mas olhando firmemente para o Senhor, autor e consumidor da nossa fé. Obrigado pela Tua palavra e por esse tempo de comunhão, Senhor. Em nome de Jesus te oramos. Amém.